Bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos e reunidas para a nossa aula sobre a Confissão de Fé Batista de 1689, a nossa confissão. E hoje nós iremos estudar sobre o capítulo 15, Arrependimento para a Vida e Salvação. Então quero convidar você, nesse início, a fazer conosco uma oração de gratidão a Deus e logo a seguir estaremos apresentando, discutindo, explicando cada ponto do capítulo 15, ok? Pai querido, obrigado, Senhor, por esse dia, por essa manhã. Te louvamos pela oportunidade de estarmos conectados por meio da internet, por meio das plataformas digitais, que o Senhor tem nos dado esta graça de poder utilizar em tempos de pandemia, e não apenas dele, mas também de usar isto como ferramenta de propagação do Evangelho. Nos abençoa nessa manhã, nessa lição, e que ela traga edificação para a nossa vida e coração. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, iremos dar início agora, nossa lição de hoje. E mais uma vez eu repito que se você quiser, você encontra a Confissão de Fé Batista de 1689 no Google, Você pode colocar lá e está disponível para PDF, tanto na versão com os textos bíblicos, como na versão apenas com as referências bíblicas, ok? Então vamos lá, arrependimento para a vida e salvação. Que lições nós tiramos desse tema? Primeira lição apresentada na confissão é que há entre os eleitos e, claro, as eleitas, aqueles cuja conversão não se dá senão após uma certa idade, depois de eles terem vivido algum tempo em seu estado natural e servido a vários prazeres e concupiscências. Mas Deus, ao chamá-los eficazmente, concede-lhes o arrependimento para a vida. Então, a primeira lição que nós temos é que, e eu até ampliaria esse ponto, é que não existe aquela ideia de que filho de crente é crentinho, ou é um crente pequeno. Não. Nós temos visto ao longo das exposições bíblicas em nossa comunidade de fé que a salvação ela é individual e ela sempre tem um dia para acontecer em nossa história. É o que nós estudamos há poucos dias atrás, na temática do chamado eficaz. Ou seja, todo eleito e eleita, ele de alguma forma ele é chamado eficazmente em sua história, Então é isso que é esse momento que nos conduz à salvação, quando Deus, por sua livre graça e soberania, ele, por obra do Espírito Santo, aplica aos nossos corações a mensagem do Evangelho. E isso gera em nós a vida, o que nós chamamos de regeneração, ou novo nascimento. Então, na história da nossa vida, isso tem um dia para acontecer. O que este ponto está falando é que, para alguns, esse momento da manifestação da graça de Deus acontece depois de algum tempo de sua vida, e isso faz com que tal pessoa tenha vivenciado a vida longe de Deus, no sentido do desfrute dos seus prazeres, no sentido da satisfação dos seus desejos, das suas concupiscências, mas que, por causa disso, quando Deus chama esta pessoa, Deus faz com que ela se arrependa, ou seja, Deus lhe dá a graça do arrependimento, E, sem dúvida alguma, irmãos e irmãs, tanto o arrependimento quanto a fé, eles são oriundos da parte de Deus. É claro que
ora dado a nós, Deus nos recomenda a viver nos arrependendo, né? Mas tanto o arrependimento quanto a fé só acontece por causa da obra regeneradora do Espírito Santo em nossa vida. Então vejamos o que diz Tito, capítulo 3, verso 2 ao 5, onde ele diz: não difame a ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então veja que Tito deixa claro que, falando aqui para os seus ouvintes, que muitos de nós, né, podemos dizer que todos nós, em alguma medida, vivenciamos essa satisfação carnal, né? E é por essa razão que nós não devemos ser caluniadores, difamadores, mas ser cordatos, dando provas de toda cortesia com todos os homens. Por quê? Porque eles estão numa condição que nós já estivemos um dia. E nós só saímos dessa condição por causa da graça de Deus manifestada sobre nós, quando o Senhor decidiu aplicar em nossa vida a justiça do Salvador Jesus Cristo por meio da obra do Espírito Santo, através da pregação da palavra, concedendo-nos a fé e com a fé a capacidade de se arrepender. Então, se nós um dia também vivemos dessa forma, devemos, em vez de fazer o que alguém sem Cristo faz, que é difamar, caluniar, né, nós devemos manifestar graça e misericórdia para com estas pessoas. E isso, meus irmãos e irmãs, é um exercício, né? Isso é um hábito. A gente precisa começar a confrontar as nossas práticas com a verdade bíblica e nos humilhar diante do Senhor para que as suas virtudes apareçam em nós. Então, certamente, isso exigirá de nós um empenho muito grande por causa que a nossa natureza caída ainda permanece em nós e para vivenciarmos tal virtude precisamos mortificar a nossa carne. O segundo ponto que a lição nos ensina é que não há quem faça o bem e que não peque. Né? Inclusive, a citação aqui é do texto de Eclesiastes que nós estudamos na última quarta-feira, né? Onde Salomão apresenta essa tese de que não há ninguém justo na terra. Né? Salomão está desfazendo a aparente contradição entre a injustiça presente no mundo, onde há um Deus bom que está executando um plano bondoso, e Salomão vai mostrar com isso que as injustiças não são contradições, mas são consequências da malignidade presente no mundo caído como o nosso. Logo, a responsabilidade dessa malignidade não é divina, não é falta de controle soberano, não é falta da ação divina, mas é uma consequência da queda, das práticas pecaminosas e carnais dos homens e das mulheres na terra. Então, não há esse que faça o bem, nenhum sequer, e é por isso que todos nós precisamos do arrependimento. Ponto 3. Sob a força da tentação, mesmo as melhores pessoas podem cair em grandes pecados e provocações contra Deus, pois existe no interior do homem e da mulher um poder enganoso de corrupção.
Foi por isso que Deus, no pacto da graça, providenciou misericordiosamente para os crentes caindo em pecado que sejam restaurados mediante o arrependimento para a salvação, né? Esse poder enganoso de corrupção que há em nosso interior é a natureza caída, que Jeremias, por exemplo, no capítulo 17, verso 9, chama de coração. Ele diz: coração é enganoso, desesperadamente corrupto, né? Quem o conhecerá? Então há essa força, Tiago vai chamar essa força de cobiça, né? Que é a cobiça que dentro de nós gera o pecado, nos leva ao pecado. Então, esse poder faz com que a gente não apenas deseje o pecado, mas que em muitos momentos, de fato, a gente esteja consumando o pecado, ou seja, pecando na prática, mas Deus, em sua misericórdia, para aqueles e aquelas que Ele elegeu, que Ele chamou e chamará deste mundo, Deus providenciou uma forma dos crentes serem restaurados justamente mediante o arrependimento. E é isso que nós temos em Lucas capítulo 22, do verso 31 e 32, que diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. A ideia de converter aqui não é do momento da salvação, mas sim no fato dessa mudança de direção. Então, o que está por trás disso aqui é o arrependimento. Porque o arrependimento é exatamente este momento em que nós deixamos a prática errada e nos mudamos a direção, né? Ou seja, saímos do caminho da prática para o caminho oposto. Então é exatamente isso que está sendo posto aqui no texto de Lucas, capítulo 22, verso 31 a 32. Quarta lição: este arrependimento salvador é uma graça evangélica, né? Ou seja, é uma graça concedida por Deus, por meio de Cristo, na operação do Espírito, por meio da sua palavra, né? Então, como eu falei, por meio da fé que o Senhor nos concede, Ele nos habilita, Ele nos capacita a vivenciar o arrependimento. Zacarias 12:10 diz: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, olharão para mim, a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui é a ideia exatamente do arrependimento. Atos capítulo 11, verso 18 diz: e, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a nova vida. É claro, irmãos, que o arrependimento é uma dádiva de Deus, porque sem a dádiva de Deus, nós jamais teríamos uma inclinação para Deus, nós jamais buscaríamos ao Senhor. Nossa natureza caída sempre nos levaria para longe de Deus, para uma separação de Deus. Então é necessário que o Senhor nos conceda a graça de voltarmos os nossos olhos para Ele e desejarmos viver em comunhão plena com Ele, nos livrando do nosso pecado para experimentar a sua vida. A quinta lição de hoje é que por intermédio da qual a pessoa, ou seja, por intermédio da graça do arrependimento salvador, a pessoa, por obra do Espírito Santo, é levada a sentir os múltiplos males do seu pecado e, com fé em Cristo, humilha-se por causa do pecado, com uma tristeza santa, ódio ao pecado e repugnância a si mesmo. Ou seja, por causa dessa obra
da graça de Deus em nos conceder ou nos habilitar para o arrependimento e que a nossa salvação se inicia no arrependimento, nós conseguimos enxergar o que antes nós não víamos. Antes nós pecávamos e sentíamos prazer no pecado ou nas práticas pecaminosas, e aquilo só nos gerava um constrangimento quando as consequências daquele pecado vinham sobre a nossa vida. A isto nós chamamos de remorso, não arrependimento. Mas quando essa obra de Deus acontece em nossa vida, né, na salvação, nós, por meio do Espírito Santo, passamos a contemplar o nosso pecado. E a contemplação desse pecado faz com que nós nos humilhemos por causa dele. E ao nos humilharmos, nós experimentamos uma tristeza profunda, um ódio pelo pecado e a repugnância de si. Ou seja, a gente fica envergonhado. É a palavra que a gente podia usar para resumir isso. O pecado causa vergonha. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Vocês devem lembrar que quando eles pecaram, eles se esconderam de Deus, porque tiveram medo. O pecado também causa medo. Em vez de temor, causa medo. Então, irmãos e irmãs, essas são as consequências do pecado e este pacote de angústia, né, de tristeza, de ódio ao pecado e de repugnância, ele é uma evidência de que realmente estamos em Cristo. Ora, se nós, quando pecamos, vivenciamos a experiência dessa vergonha, desse constrangimento, dessa tristeza, isso é um sinal de que o Espírito Santo está em nós, de que a obra de Cristo ela aconteceu em nossa vida e de que o Senhor tem nos chamado ao arrependimento, tem nos habilitado para arrepender-se. É isso que nós temos no texto de Ezequiel 36, 31, quando diz: então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. 2 Coríntios 7,11 diz: porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita em tudo desta prova de estardes inocentes neste assunto. Então, mais uma vez, os dois textos estão nos lembrando aqui sobre esse processo do arrependimento que gera tristeza profunda, ódio ao pecado e vergonha. A nossa sexta lição nos ensina que, orando por perdão e fortalecimento na graça, com propósito e empenho de caminhar diante de Deus de um modo agradável em todas as coisas, com o auxílio do Espírito Santo. Ou seja, esse arrependimento, ele nos conduzirá a outra situação, que é a oração. A oração, ela será um meio, um caminho pelo qual nós clamaremos a Deus em tempos de pecado, por perdão e fortalecimento na graça, né? Visando caminhar diante de Deus de modo agradável, né? E isto, claro, com a ajuda do Espírito Santo. Então esse é o resultado do arrependimento. O arrependimento nos conduzirá a um processo de revitalização. E isto na dependência de Deus e na obra do Espírito Santo. É o que o Salmo 119, verso 6 e o 128 nos ensina. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Por isso tenho, porém, tudo retos os teus preceitos todos e aborreço todo caminho de falsidade. Ou seja, é esse caminho da revitalização na obra do Espírito Santo, né? E claro, obviamente, esse caminho de revitalização acontece também por meio da palavra de Deus. A nossa sétima lição
Diz que por trazermos conosco o corpo desta morte, essa natureza caída, esse coração enganoso e suas inclinações para o mal, o arrependimento deve continuar por toda a vida, como eu falei até mesmo no culto de domingo. Arrependimento é tanto a porta de entrada como o caminho de permanência. Cada pessoa tem o dever de arrepender-se particularmente de cada pecado seu de que tenha conhecimento. Então, ou seja, nós não devemos nos arrepender apenas quando estamos entrando na vida cristã, mas por toda a vida cristã, já que o pecado estará nos acompanhando até o dia da nossa redenção final. Quer seja pelo retorno de Cristo, quer seja pela nossa ida a Cristo por meio da morte. Lucas 19, verso 8, aí no texto está 18, mas não é o 18, é Lucas 19, 8. Diz, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. É a experiência do arrependimento e não apenas da confissão, mas também do conserto que Zaqueu quer promover às pessoas que ele defraudou. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 ao 15, diz, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo justifica que fez o que fez porque não conhecia a Cristo, embora tivesse até conhecimento da palavra de Cristo do Antigo Testamento, mas ele não conhecia Cristo. E ele termina louvando a Deus e a palavra de Deus, porque ele mostra que Cristo veio para salvar exatamente os pecadores dos seus pecados. E nossa 8ª lição diz que mediante Cristo, no pacto da graça, Deus fez provisão completa para que os crentes sejam preservados na salvação. Assim como não existe pecado tão pequeno que não mereça a condenação eterna, esse ponto a gente pode ler junto com o ponto 9. Não existe pecado tão grande que possa trazer condenação sobre os que se arrependem. Isso torna necessária a pregação constante de arrependimento. Ou seja, mediante Cristo, ou seja, nesse pacto da graça, onde Deus decide nos salvar por meio de Cristo, pela obra do Espírito Santo e através da pregação da palavra, Deus Deus preparou de forma completa a salvação para o cristão. De forma que o cristão salvo por Deus jamais perecerá. Mas isto não significa que os pecados não sejam, digamos assim, dignos da condenação. Ou seja, que o resultado do pecado não seja a condenação. É exatamente isso que ele diz, que a gente tem no texto de Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor. Ou seja, todo e qualquer pecado tem como pagamento, como salário, como resultado final, como retribuição, a morte. Mas por que os crentes não morrem? Porque Deus lhes concedeu a vida na atribuição da justiça de Cristo. Então, sobre aqueles e aquelas que creem em Cristo, está a justiça de Cristo, o que Cristo fez na terra como homem. A vida sem pecado de Cristo. Então é por esta razão que os cristãos e cristãs, mesmo sendo pecadores e pecando, não perecem, porque sobre nós repousa a justiça de Cristo. Não é? Mas por outro lado, também não existe pecado tão grande que possa trazer condenação sobre os que se arrependem. É exatamente isso. Se, por um lado, não tem pecado que seja tão pequeno que não mereça a condenação, por outro lado, também não tem pecado tão grande que não possa ser perdoado por meio do arrependimento.
a Bíblia demonstra que só há um pecado imperdoável e seria o pecado da blasfêmia contra o Espírito, a ideia da rejeição da obra do Espírito Santo na vida do ser humano. Então, seria a ideia de negar o Evangelho, de negar Cristo, de negar o Espírito. Quem morre na condição de negação de Cristo, da obra de Cristo, da verdade de Cristo, da operação do Espírito Santo, obviamente será condenado, porque não creu em Cristo. Porque quem não creu em Cristo permaneceu com suas obras. E as obras do ser humano não são capazes de justificá-lo diante de Deus, pois não há ninguém que consiga cumprir por si mesmo, nem mesmo através de Cristo, a lei plenamente. Mas os que estão em Cristo estão sob a justiça de Cristo. Logo, diante de Deus, eles estão no estado de justo. Eles recebem o status de justo. Por isso que eles são salvos. Né? Isaías capítulo 1, versos 16 e 18 diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deixe o perverso, capítulo 55, verso 7. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, mesmo sendo salvos, nós devemos continuar nos arrependendo e não deve faltar a pregação constante do arrependimento. Ou seja, toda vez que o Evangelho for pregado, ele tem que nos chamar ao arrependimento, porque não há ninguém que não tenha do que se arrepender. Então, essa é a nossa lição de hoje. Espero que você seja edificado ou edificada nesta manhã ou posteriormente e que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula no capítulo 16 da Confissão de Fé. Deus te abençoe em nome de Jesus.